É só confusão, gritaria, quem vai levar para VIP, nada. Tem alguns temas que são levantados no BBB que dá para a gente entender, evoluir, conhecer um pouco mais. Um tema chamou bastante atenção dentro da casa, foi a participante Bárbara. Ela foi inclusive eliminada essa semana, mas antes de entrar na casa, ela já havia comentado sobre ser adepta do jejum intermitente, que é uma estratégia nutricional que orienta a não ingestão de alimentos por uma determinada quantidade de horas. Dentro da casa, vários momentos chamaram a atenção do público. Bárbara, ela foi vista chupando limão. E essa prática, para a maioria das pessoas, é muito esquisita, né? Será que era para suprir a fome? Será que ela inclusive se alimentava de doce nas festas e depois ela fazia horas de jejum no dia seguinte para compensar? Ela inclusive chegou a comentar que não passaria pela porta depois de comer besteira, entre outras coisas. Mas afinal de contas, quando é que o jejum intermitente é indicado? Todo mundo pode fazer? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o mestre em Ciências da Nutrição, Aldeir Sabino. Aldeir, boa tarde, seja bem-vindo aqui com você. Boa tarde, muito obrigado. Jejum intermitente não é um assunto novo, mas ainda é um assunto que rende muitas dúvidas, né? E também é alvo de críticas por muitas pessoas. Ele é seguro? Vai depender muito de como é aplicado, né? Então é uma estratégia, é uma ferramenta que é possível se utilizar, mas claro que não funciona para todos os públicos, principalmente para pessoas que sofrem de alguma doença que envolve alguma questão metabólica. Então não é para todo mundo. Você acabou de dizer que é uma estratégia nutricional e que envolve passar determinada quantidade de horas sem se alimentar. Isso. Envolve não tomar água também? Não, a ingestão de líquidos não é restrita no jejum intermitente. Entendi. Né? Então, a água, o café, preferencialmente sem açúcar, chás, não vai quebrar esse jejum, né? O pessoal pergunta. Tem tipos de jejum, a gente tá vendo aí na tela, me dá para o pessoal de casa acompanhar. Tem jejum de 24 horas? Pois é. Então, a gente tem vários tipos de jejum, né? São estratégias, mas quando a gente fala de estratégias nutricionais, a gente tem como objetivo principal a saúde sempre. Então, existem jejuns de dias até, mas que tem um cunho mais religioso, outras finalidades. Então, quando a gente fala de objetivo com relação à saúde, esse jejum mais prolongado de 24 horas, 18 horas, já não é tão utilizado, porque só se for uma necessidade, vamos dizer assim, de cronograma de dia, quantidade de horas, trabalho, uma viagem que vai fazer, mas isso não é recomendável de ter como estilo de vida. Na internet, nós vemos várias orientações sobre a prática do jejum intermitente. Só que a gente não pode esquecer é que não é receita de bolo. Que até receita de bolo, que aparentemente é inofensivo, funciona diferente. Tem alguém que diz, eu fiz do jeito que tá na receita, o bolo solou. E aí sim, a mesma coisa vale para essa prática, para essa estratégia, né, Aldeir? Com certeza. E aqui, principalmente porque a gente tem riscos à saúde. Então, por exemplo, um jejum muito prolongado pode colocar você no estado de hipoglicemia, né? O pessoal muitas vezes negligencia esse fato. Então, a hipoglicemia é tão preocupante e perigosa quanto a hiperglicemia, que todo mundo conhece. Minha açúcar está alta no sangue, estou com diabetes. A hipoglicemia também é perigosa. Você pode, inclusive, entrar em estado de coma, né, por hipoglicemia. Então, com certeza, é uma estratégia que deve ser utilizada com muito cuidado. Uma telespectadora mandou aqui pra gente. Obrigada, Andréa, pelo seu relato. Boa tarde, Fernandinha. Eu sou adepta ao jejum intermitente há anos. Chego a passar 17 horas sem comer. Apenas tomo água. Andréa Carla do Alto do Mateus. Ou seja, para Andréa, que já usa essa estratégia há bastante tempo, certamente deve ter feito alguma orientação, tá funcionando, né? Chega aí a passar 17 horas sem comer. Apenas água. Tá hidratando ali, né? Sim. Como eu falei, o jejum intermitente não prevê a não ingestão de líquidos, né? Mas com certeza deve ser avaliado. Não é porque a pessoa só está se sentindo bem que necessariamente está dando certo. Qual é o objetivo com isso, né? É uma restrição calórica? É uma organização com relação ao seu dia a dia? Tem que ver qual é a estratégia. Vai funcionar para muitas pessoas, para outras pessoas já não vai ser tão interessante. Quem tem gastrite, não é muito... Geralmente quem tem diabetes, né? Tem que comer de tanto tempo. Quem tem gastrite, então quem tem outras doenças, não pode ser uma estratégia que pode dar errado? Com certeza. Então, a recomendação para a maioria das pessoas, essa estratégia é aplicável principalmente para pessoas saudáveis, certo? Então, que a gente não tem nenhuma desordem metabólica, como eu falei anteriormente. Então, pessoas com diabetes, que têm gastrite, refluxo, já esse tipo de estratégia não cai tão bem na maioria das vezes. E quando aplicada em casos específicos, deve ser sob orientação
profissional, porque isso pode sim trazer prejuízos à saúde. Tem muita gente dizendo assim, tá, ok, mas quais são os benefícios, né, do jejum? E aí, dependendo de cada tempo, a gente tá vendo ali na tela, você pode diminuir taxa de açúcar no sangue, você pode diminuir aí literalmente a questão do peso. Tem vários benefícios, né? A gente pode falar, existem benefícios um pouco mais estabelecidos e outros mais questionáveis, né? Por exemplo, questão de açúcar no sangue, né? A gente deve deixar claro que o açúcar em si a gente não tem no sangue, a gente tem a glicose. E a glicose é essencial para o nosso funcionamento, principalmente do sistema nervoso central, do nosso cérebro. E uma diminuição excessiva dessa glicose, que ali está chamando de açúcar, não é interessante. Você pode ficar mais letárgico, cansado, com dificuldade de raciocínio. Então, existe sim uma diminuição desses níveis, mas de forma excessiva também não é interessante. A Bárbara no BBB trouxe o tema à tona, a gente traz o profissional para dizer para você, calma, não é bem assim, certamente ela passou por um profissional, fez o estudo do caso dela, das orientações dela para ser personalizado. Então não vai pegando porque alguém trouxe, está chupando só limão lá, não vai nessa. Cada caso é um caso e o seu pode ser completamente diferente dela. Aldeir, muito obrigada pelo papo aqui no nosso programa. No seu caso, bom fim de semana. Para nós. Você usa o Instagram para difundir material sobre nutrição também? Sim. Por favor, deixa aí para o pessoal seguir. Aldeir Sante. Pode entrar lá que de vez em quando a gente está postando algumas coisas com relação à alimentação. Obrigada, viu, querida? Até a próxima. Agora a gente vai... Jejum tá na Bíblia.